prêmio da vocação de Cristo Jesus. Mas vamos meditar aqui, 1 Pedro, capítulo número 1, que fala sobre a ação de graça pela esperança da salvação. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo a tua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que se não pode mostrar, guardada nos céus para vós, mediante a festa guardada na virtude de Deus, para a salvação da presta a se revelar no último tempo. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que seja necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece provado pelo fogo, se ache um louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo, qual não havendo visto a mais, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com um gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, salvação das almas, da qual salvação inquirido tratado diligentemente os profetas, profetizada da graça que foi revelada, indagando que tempo, que a ocasião de tempo que Cristo que estava neles, indicava anteriormente o sofrimento que a Cristo havia de vir. E só que havia de vir, indagando que tempo, que ocasião de tempo. Amém, Jesus. E a glória que seria havia de revelar. Sim, Deus. Aleluia. Então, o apóstolo Pedro escreve dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é bendito, Deus, eternamente. Ele é grande, Ele é poderoso. Realmente, preparou-nos um mestre tão grande salvação, mediante o sofrimento de Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Você acabei depois, quando Jesus chegou. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um grande sofrimento Jesus passou para que hoje pudéssemos ter essa salvação à disposição de tantos quanto queiram aceitar de bom grado, crendo de uma vez, crendo no sacrifício do Senhor Jesus. E Ele mesmo é o próprio Salvador, e seu sangue foi vertido na cruz. Louvado seja Deus, bendito seja o Deus e Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e segundo a tua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos. Aleluia. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos. Então Jesus Cristo, Ele passou as maiores agruras como homem encarnado, de fez carne, sofreu nesta terra, mas Ele cumpriu realmente o que estava sobre os seus ombros, determinado pelo Pai. Ele sofreu, mas não desistiu. E a Bíblia diz assim: como Cristo sofreu na carne, armai-vos do mesmo modo. Aleluia. Ele sendo filho de Deus, Ele sofreu. Então realmente a salvação é de graça, pela graça foi salvo, mas nós temos também nos submetermos muitas das vezes sofrimento, negar nós mesmos e não desistir da jornada, prosseguir na caminhada, porque Jesus Cristo sofreu por nós. Aleluia. Ele realmente sofreu, foi rejeitado, foi crucificado, carregou uma cruz pesada, mas Ele não desistiu. E por fim, sendo pregado, seu sangue foi vertido ali na cruz do Calvário. Aleluia. Para nos dar a eterna salvação. Através de seu sangue derramado na cruz do Calvário. Me deu uma herança incorruptível, incontaminável,
que esse não pode murchar. Meu Deus. Guardada nos céus para vós, basta que nós persistimos, caminhando no caminho do Senhor, negando a nós mesmos, procurando cada dia mais porfiar por entrar por essa porta. E é Jesus que disse: eu sou a porta. Deus maravilhoso. Se abrir essa porta, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele. Graças a Deus, Pai. Jesus é a porta da salvação. Verdade, Jesus. Para isso ele sofreu grandemente. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Se ele não ressuscitasse, então nós não teria a salvação. Sim, Deus. Tudo estaria perdido, como disse o apóstolo Paulo. Se Cristo não ressuscitasse, seria vã a nossa pregação. Mas, para isso, Jesus, ele sofreu, morreu, mas a esperança está em pé. Ele ressuscitou. Foi visto pela Maria, Madalena e Pedro, João e os discípulos que puderam presenciar. Meu Deus. Jesus, após a sua ressurreição, Aleluia. ele deixou realmente a lei, deixou realmente a doutrina que deveria ser seguida. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, realmente, nós estamos incumbidos nessas promessas também. Ainda que, mesmo muitas das vezes, mesmo sendo pessoas um pouco indoces, não é verdade? Não conhecemos, mas o importante é saber que Jesus é o nosso Salvador. É acreditar que Jesus é o caminho. É verdade. Que ele já pagou um alto preço. Isso, Aleluia. Então, bendito seja Deus, Pai. Podemos cantar. Bendito seja Deus. E Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Estávamos perdidos, porque Adão pecou. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Meu Deus. Então, realmente, todos poderão adentrar por essa porta que é Jesus. Ele pagou um alto preço. Então, aqueles que quiserem ser salvos, é só se aderir o caminho do Senhor. As pregações que estão pregadas cada dia, não é verdade? Quantos que tem até a própria Bíblia, mas não dá crédito, muitas vezes nem pega na Bíblia para ler, não é verdade? Então a palavra de Deus, ela nos ilumina os nossos olhos, como diz lá no Salmo, é isso? A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Os preceitos do Senhor são retos. Então nós temos tudo para ser feliz. Ser uma pessoa feliz, porque temos Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Ele disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não anda em trevas. Então Jesus Cristo, ele é a luz que alumia o nosso caminho. Mesmo em lugares escuros, Jesus realmente, ele nos vê a todo e qualquer momento. Ninguém pode se esconder de Deus, não é isso? A pessoa se ou é ou não é. Aquele que professa a fé em Jesus, ele tem que cumprir então realmente esse compromisso de ser fiel, como diz, até a morte, daria a coroa da vida. Então, para uma salvação incorruptível, incontaminada, isso não pode murchar. Aleluia! Ela permanece fiel. A palavra de Deus é fiel. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus deu o mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. O apóstolo Paulo disse: o maior pecador. Mas para Deus não tem tamanho de pecado. O apóstolo Paulo, que realmente fez tanta travessura, perseguiu os crentes, mas ele realmente caiu nos braços do Senhor. Através de uma grande provação, no caminho de Damasco, ele lutava contra a fé crente, contra Jesus. Mas Jesus Cristo apareceu a ele no caminho de Damasco
ali teve um encontro com o Senhor Jesus. Ali então, ficando cego, caído ao chão, ele pôde ver a luz através de sofrimento. Dali a vida dele foi transformada para sempre, cumpriu sua missão, cumpriu uma grande obra, aleluia, levou muita gente aos pés de Cristo, aleluia. Então disse, uma salvação tão grande, aleluia, louvado seja Deus, para uma esperança incorruptível e contaminada, isso não pode nos estar, guardada nos céus para vós, e mediante a fé está guardada na virtude de Deus. A salvação já presta para se revelar no último tempo, veja bem, para se revelar no último tempo, que vós grandemente vos alegrais. Verdade? Grandemente vos alegrais, ainda que seja necessário, estejais por um pouco contristado, muitas das vezes entristecido, muitas das vezes por provações, perseguições que ocorrem no dia a dia, mas o cristão verdadeiro não desiste. Continue nas pisadas do mestre. Aleluia, aleluia, seguindo o caminho que ele. Graças a Deus. Nós não estamos vendo ele, mas pela fé nós cremos. É verdade que Jesus, ele é o nosso caminho. E a palavra dele nos consola, nos abre os olhos do entendimento, e nós podemos sentir a sua graça na nossa vida. Louvado seja Deus, porque vós grandemente vos alegrais, ainda que seja necessário que estejais por um pouco contristado, com várias tentações, porque realmente ele mesmo diz, no mundo vos tereis aflição, mas tem bom ânimo, porque eu venci. Se ele venceu, nós também podemos vencer pela fé no seu nome. Podemos vencer a nós mesmos, a nossa vontade própria, e seguir Jesus Cristo cada dia. Assim, como diz a palavra de Deus, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que perece, veja bem, a prova da vossa fé, é porque tem provações, tem tentação, tem dificuldade, mas a prova da nossa fé é muito mais preciosa que o ouro. É verdade? Que nos traz esperança e um dia realmente estar na glória com o Senhor Jesus. Como a prova da vossa fé é muito mais preciosa que o ouro que perece, é provado pelo fogo, se acha em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Então, realmente vale a pena. Uns têm uma prova maior, outros um pouco menor, mas é assim, cada um leva uma cruz mais pesada, uma mais leve, mas o importante é trilhar o caminho do Senhor, não é verdade? Porque as lutas são constantes, mas um dia vamos ser livres. Quando Jesus buscar a sua igreja, quem estiver firme e constante no caminho do Senhor, ele vai realmente ser transportado para a glória, se ele já morreu em Cristo, ou se estiver vivo, diz o apóstolo Paulo, seremos transformados num abrir e fechar de novo. Amém, Jesus. Então, para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro. O ouro é importante, é uma coisa importante, as pessoas até brigam, matam por causa do ouro, e assim sucessivamente, é uma coisa de valor, mas Jesus é muito mais que o ouro, é verdade? Muito mais. Pode ser uma pessoa que não tem nada, muitas vezes não tem muito recurso, mas se ele tem Jesus, ele é rico, ele tem tudo realmente, que Jesus preenche o nosso coração, de alegria, que nos traz confiança, nos dá coragem para continuar na caminhada, que aquele que realmente não perseverar até o fim, então ele não vai ser salvo, na verdade, vai ser lançado nas trevas, como diz a palavra de Deus. A Bíblia fala que mesmo não vemos, mas cremos, mesmo não vendo agora, mas cremos, pois alegrai, com gozo inefável e glorioso. E no fim a palavra de Deus diz que alcançando o fim da vossa fé,
salvação das almas. Isto é importante, o resultado, a salvação das almas. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Se não tiver Jesus, a pessoa está perdida eternamente, alcançando o fim da nossa fé. Então, realmente, vale a pena sofrer cada dia, peregrinar neste mundo, mas com Jesus no coração. Nós somos mais que vencedores. Podemos vencer nós mesmos, podemos ser uma bênção em casa, para a família, ser uma pessoa correta onde quer que estiver. Uma pessoa que professa o nome do Senhor Jesus. Como os discípulos, eles sofreram, pagaram um preço também. Tiveram muito sofrimento, perseguidos, maltratados, açoitados, como o apóstolo Paulo foi açoitado. É verdade? Para que hoje pudéssemos estar aqui nos alegrando no Senhor. A palavra sendo cada dia pregada, de um jeito ou de outro, ela é pregada, porque o Evangelho é a verdade e é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então a morte de Cristo no Calvário não foi em vão. Os apóstolos puderam testemunhar. Jesus, após da ressurreição, puderam estar no Senhor. Ele deixou o mandamento e hoje nós temos a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé. É verdade? Então, no fim da vossa, alcançando a salvação, no fim, o que diz aqui a palavra de Deus? Sim. Não vendo, mas crendo. Não vendo agora, mas crendo. E alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. A fé, ela realmente nos leva à presença de Deus. Muito obrigado. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, mas com fé nós vamos vencendo cada dia. De verdade, vencendo a nós mesmos, vencendo a luta e sofrimento e professando que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. A nossa vida, como o salmista, ele poderia dizer: o Senhor é o meu pastor. E Jesus também, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso Senhor. E muitas vezes o profeta diz que Jesus é o seu pastor, mas não é só o pastor, também o Senhor. Temos que ser submissos à sua vontade. Então, como diz ali, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. Da qual salvação? Viram, trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça de Deus. Louvado seja Deus. Digeriram e assim eles puderam realmente, o que recebeu de Deus, eles entregaram. Eles puseram suas vidas ao vitupério, mas não desistiram. Continuaram na sua jornada e caminhada. Importante, diz a Bíblia, aquele que persevera vai receber um dia a recompensa, a coroa da vida eterna. Então vamos ficar firmes e constantes. As lutas sabemos que elas acontecem para todos, com mais e com menos, mas é importante continuar na jornada, na caminhada. O Senhor é o nosso capitão, o nosso pastor, o nosso Senhor. E assim nós podemos vencer cada dia as batalhas, porque Jesus Cristo venceu. E também todos que estiverem firmes com Jesus, também é onde vencer também. Que o Senhor possa nos abençoar grandemente cada dia, que possamos ficar firmes e constantes no caminho de Deus, porque a fé é a vitória que vencemos. Senhor, agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amanhã pela